Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha os nossos vídeos. E dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube. É assim que o YouTube vai recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. E o nosso canal, graças a você, graças a seu like, vai ter aquele crescimento. Lembrando, nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui é 100% Botafogo. Quer ajudar o canal um pouco mais? Quer fazer uma contribuição? Quer ajudar? Ah, cadê o Pix? Cadê o número da conta? Como eu faço? Cara, nada disso. Você vai na descrição do vídeo, você vai ter aqueles links de duas plataformas de compras online ou de vendas online, como queiram, e você vai fazer lá a sua compra. Esses links são produtos que nós indicamos, mas você não necessariamente tem que comprar aqueles produtos. Você vai entrar através daquele produto, vai estar logado na nossa conta e vai estar logado também na plataforma, dependendo da plataforma que você escolher. São as duas maiores plataformas, a mais conhecida, provavelmente você já faz lá a sua compra. Ó, aproveita, Dia dos Namorados está chegando e você pode ali presentear aquela sua pessoa amada, ok? Então é isso aí, vai lá no link da descrição, loga na conta, loga na plataforma, faz a compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão dessas duas plataformas, ok? Então é assim que você pode nos ajudar. Hoje sim, hoje é o nosso vídeo pré-jogo, mas antes do vídeo pré-jogo eu quero abordar um assunto que ontem num grupo de WhatsApp, né, grupo de botafoguenses, nós estávamos ali dialogando, né, conversando sobre esse assunto. E aí eu falei, ó, amanhã no meu vídeo eu vou falar sobre isso. Sobre o que nós estávamos falando? Aquele lance que o Tiquinho ou que o Júnior Santos ganha menos que o Matheus Nascimento e que isso não era possível e tal. E aí eu falei, cara, além de falar sobre esse assunto, eu vou falar sobre o Matheus Nascimento. Bom, então vamos lá. O importante que o torcedor tem que entender e que a mídia também tem que fazer esse papel é fazer o seguinte, é lembrar do momento em que o Júnior Santos chegou ao Botafogo e do momento do Matheus Nascimento. O que representa o Matheus Nascimento para o Botafogo? O Júnior Santos esteve no Botafogo na primeira passagem. O clube japonês, onde ele estava vinculado, fez uma pedida ao Botafogo para liberar o Júnior Santos, que foi muito cara, foi considerada muito cara. Então ele retornou. O Fortaleza foi e nesse meio tempo fez essa contratação. Mas no Fortaleza ele era reserva. E pior do que reserva, ele não era nem utilizado. E aí o Botafogo repatriou o Júnior Santos já vindo do Fortaleza. O time japonês queria 5 milhões. O Fortaleza comprou por 2 milhões. E o Botafogo acabou comprando por 200 mil. Então, você não vai pegar um jogador que custou 200 mil, que estava na reserva no time adversário, e vai pagar ele 800 mil reais. Você vai fazer um salário proporcional àquilo que ele representava naquele momento. Você tem que ver aquele momento, ok? A mesma coisa o Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento, ele é cria do Botafogo. Então, esse ativo precisa ser valorizado. E aí você tem que aumentar o salário para aumentar também a multa rescisória. Então, são momentos diferentes e são contextos diferentes, ok? Então, hoje, aí vamos para hoje. Hoje, o Júnior Santos faz jus ao salário, na pior das hipóteses, 10 a 15 ou 20% a mais do que ganha o Matheus Nascimento. É simples assim. Bom, então, esse ponto do salário eu resolvi. Agora eu quero falar sobre Matheus Nascimento. E nós lembramos até daquele jogador Luiz Henrique, que eu sempre fiz questão de falar nos meus vídeos. Se você ver meus vídeos passados, você vai ver que eu já comentei sobre esse jogador Luiz Henrique em muitos vídeos. O Luiz Henrique, inclusive, é sobrinho de um grande amigo meu lá de Copacabana, o seu Zezinho.
Seu Zezinho é aquele cara que aparece em vídeos aonde o filho dele faz ali uma pegadinha com ele. Muito conhecido no TikTok, YouTube, nessas redes sociais. Então ele é sobrinho. E eu lembro do Luiz Henrique. Luiz Henrique tinha mais gols do que jogos. Ele, se não me engano, era da época do Felipe Tigrão. E mais uma vez eu falo, eu gostaria muito de ver o Felipe Tigrão sendo o treinador do nosso sub-21, sub-20. Cara, é proposta. O treinador, ele é profissional. O profissional está em busca de valorização salarial. Como ele não tem um clube vinculado, cara, se você fizer a proposta para o Felipe Tigrão, para ele voltar à base do Botafogo, para interagir com o Arthur Jorge e com o Fábio Matias, cara, nós vamos ter uma base poderosa, o que nós não tínhamos na época do Luiz Henrique e na época também do Matheus Nascimento. Foi queimado etapas para o Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento, um jogador com uma inteligência de jogador acima da média, muito acima da média. Hoje o Matheus Nascimento deveria estar no mesmo patamar do Endrick, no mesmo patamar do Vinícius Júnior, eu digo assim, no patamar de valorização, tá? De valorização, não estou falando no patamar de futebol, desenvolvimento do futebol. Até poderia estar no patamar do Vitor Roque, né? Ser um ativo do Botafogo, onde o Botafogo pudesse conseguir ali 35, 40, 50, 60 milhões de euros na transação com o Matheus Nascimento. Mas o que houve com o Matheus Nascimento? O Botafogo muito mal, não pagando ninguém, não pagava ninguém, né? Perdemos muitos jogadores que foram embora, o William Arão, muitos. Foram embora porque não pagava. Não pagava mesmo. Então nós tínhamos essa joia dentro da nossa base. E ele foi alçado à condição do time profissional, sem ter aquela maldade. Por exemplo, hoje você vê o Endrick, inclusive, seu Endrick, o senhor é muito violento, é um jogador que parece até um outro jogador que joga lá no time de São Paulo também, um Corinthians, né? Um cara que entra na maldade, você entra muito na maldade. Mas é preciso ter uma certa maldade, é preciso ter uma certa precaução para você também se proteger, porque na posição que joga o Matheus Nascimento, apanha muito, né? Então, o Botafogo não tinha condições e colocou o jogador numa situação aonde ele não estava preparado. E uma vez que você chega nessa situação, é muito difícil você retornar ao nível anterior, a um nível abaixo, e ter aquela preparação para que você retorne. Você chegou lá, cara, você já fica ali com a cabeça ali. E aí o Matheus Nascimento não teve nenhum tipo de trabalho. Ele não teve um trabalho físico, ele não teve um trabalho técnico para aquela posição, ele não ganhou massa muscular. Você vê a base do Botafogo até forma alguns jogadores. E aí vem até o que um amigo estava falando também num outro vídeo, que eu vejo todos os vídeos, cara, vejo muitos vídeos. Fogão Play, o cara do Fogão Play estava falando sobre até o Júnior Santos praticar boxe, né? Então, o que estava falando? Aí o Botafogo depende única e exclusivamente do biotipo do jogador. O jogador que tem um biotipo mais forte, ele vai ser mais forte. O biotipo mais fraco, ele vai ser mais fraco. Vide, Segovinha, não tem trabalho para Segovinha. Diego Hernandes, não tem trabalho para Diego Hernandes. Matheus Ponte, não tem trabalho para Matheus Ponte. E o Matheus Nascimento não tem trabalho, cara. O cara é aquilo, vai ficar aquilo ali e vai ser vendido como sendo aquilo ali. Correto? Então, o Matheus Nascimento, cara, é um jogador espetacular, cara, que poderia ser melhor trabalhado. Entendeu? Ganhar um pouquinho mais de massa, ganhar um pouquinho mais de velocidade, trabalhar o jogador, porque ele é um jogador extraordinário, mas infelizmente não vai ter aquela valorização que deveria ter como jogador, como uma joia vindo da base.
Bom, então esse é o caso do Matheus Nascimento. Matheus Nascimento é um excelente jogador. E também tem outra coisa. Olha os treinadores que passaram pelo Matheus Nascimento, cara. Me diz você, torcedor, um treinador que seria capaz de fazer o Matheus Nascimento jogar como deveria jogar o Matheus Nascimento? Me diz um treinador. Olha os treinadores que passaram pelo Botafogo até hoje. Os que melhor passaram foi o que ele desempenhou melhor, o Luiz Castro e agora o Arthur Jorge, que infelizmente o Matheus Nascimento se machucou. Mas vai voltar, Matheus Nascimento, você vai voltar e você vai crescer. Talvez não valorize tanto quanto valorizou o Hendrick, como valorizou o Vinícius Júnior, como valorizou o Rodrigo, esse que está no Real Madrid, como valorizou o Lucas Paquetá, né? Como valorizou Felipe Coutinho e outros mais, que poderiam ter. Você poderia estar nesse mesmo patamar, mas você vai crescer e vai dar lucro ao Botafogo. Bom, então falei sobre o Matheus Nascimento. Agora, também parece que o Botafogo está procurando um diretor de futebol. Cara, olha o que eu vou falar. René Simões. Me parece que eu vi aqui no Transfer Market, me parece que ele está aguardando aí assinar um contrato com o Zinza Futebol Clube. Deve ser lá da China essa porcaria. Deve ser lá da China. Mas René Simões seria um grande diretor de futebol, um grande team manager, como o rapaz falou do fogão do meu coração. Então é isso aí. Agora vamos à nossa escalação, nosso pré-jogo. Botafogo foi à Colômbia, na cidade de Barranquilla, e vai enfrentar o Barranquilla. Então o jogo é Barranquilla Júnior, Barranquilla e Botafogo. Não me interessa o Júnior Barranquilla, o que me interessa é o Botafogo. Então, o Botafogo, cara, ele é aquele time que quando o Luiz Castro era o nosso treinador, e eu falava isso, vai lá ver nossos vídeos, lá de trás, eu falava, cara, hoje você sabe a escalação do Botafogo. É lógico que ele pode fazer modificações em razão daquilo que está acontecendo, né, no dia a dia. Ou seja, uma suspensão, como é o caso do Danilo Barbosa, uma contusão, como é o caso do Eduardo, como é o caso do Jefinho, né? Então é possível que ele faça modificações. Então vamos entender isso. O Botafogo hoje tem um time e ele vai jogar nesse time. As variações são várias que pode acontecer dentro do jogo e até na formação, cara. Mas você tem que ver a essência do jogador para você entender como é feita uma escalação. Ok? Como é feita uma escalação? Ah, ele pode jogar assim? Pode, mas ele é isso? Não, ele é isso. Ah, ele pode jogar de ponta esquerda, mas ele é ponta esquerda? Não, ele é centroavante, mas pode jogar de centroavante. Então, você tem que ver a essência do jogador. Então, a minha escalação, ela é muito simples porque todo mundo já conhece. É John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Hugo. Por quê? O Cuiabano não pode jogar nessa fase, mas poderia ele ter um revezamento. Mas é Hugo, ok? Hoje, Gregory e Marlon Freitas. Por quê? Danilo Barbosa está suspenso. Então, Gregory e Marlon Freitas. Eu entraria com Tietê ali como terceiro homem. E no ataque, Luiz Henrique, Tiquinho e o Júnior Santos. Por que o Tiquinho, Celso? Por que não guardar o Tiquinho para o segundo tempo, cara? Entenda uma coisa. Eu não fui craque, mas joguei um pouquinho. Eu vejo o seguinte. Cara, olha só. O Tiquinho vem de uma contusão. Ele se recuperou de um problema. Então, o início do jogo é um início mais frio, mais fresco. Você bota o jogador ali, ele vai se movimentar, ele vai sentir como ele está. O jogo está no início e aí ele vai começar a desenvolver, entendeu? Gradativamente a partir do momento que ele vai se sentindo melhor. Então você começa com o jogador. Se você não começa com o jogador, deixa ele no banco, quando você pode fazer a substituição, nesse caso do Tiquinho, você só pode fazer a substituição em um momento. É onde o resultado já está feito e aí você bota o jogador só para se movimentar, para sentir. Se o jogo está quente, se você precisa do resultado, você não pode botar um jogador que vem de um problema físico. Porque esse jogo vai exigir mais intensidade para você alcançar o resultado.
A menos que você não esteja ligando para o resultado. Entendeu? Então eu não deixaria o Tiquinho no banco, eu começaria com o Tiquinho. E essa me parece que foi a escalação que aconteceu lá no GE. Esses caras também não acertam muita coisa não. Eu acho que as minhas escalações eu acerto mais até do que eles. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Ok? Então eu começaria com o Tiquinho. Aí vem as possibilidades. A possibilidade é você não entrar com o Tiquinho e botar o Oscar Romero. Aí nós vamos para o 4-4-2. Com o Oscar Romero, o Tietê mais atrás e mais atrás ainda o Gregory e o Marlon Freitas. 4-4-2. Com o Tiquinho, 4-3-3. Ah, mas o inicial é 4-3-3, cara. Você não pode contar com o Luiz Henrique como homem de meio se ele não é homem de meio. Ele pode voltar ali, porque no jogo do Arthur Jorge, os pontas voltam para compor. Isso chama-se recomposição. Não é que ele atue naquela posição. Ele faz uma recomposição, ocupa aquela posição e depois ele volta. Então, ele não é meia. Então, você não pode botar que ele joga no 4-4-2. Ele joga no 4-3-3, caso entre o Tiquinho. Uma outra posição é voltar para o 4-3-3, mas aí tirando o Tietchan e botando o Oscar Romero. Então, essas são as possibilidades hoje, para mim, de escalação. Correto? 4-3-3 com o Tiquinho e com o Tietchan. 4-4-2 sem o Tiquinho, com o Oscar Romero e o Tietchan. E 4-3-3 sem o Tietchan, com o Oscar Romero e o Tiquinho. Acabou. É isso aí. Ah, o cara vai voltar, cara. O cara vai voltar, mas ele não é daquela posição. Ele não é daquela posição. Ele não sabe fazer. Ele sabe fazer um lançamento? Ele sabe fazer a bola circular? Não sabe. O que ele vai fazer é fazer aquela recomposição e naquele setor que ele ocupa, fazer ali uma ajuda e uma transição rápida. É isso aí. Acabou. Então está servida aí a questão. Então eu faria isso. As minhas substituições. Aí vem as substituições de acordo com o andamento. Você pode fazer aí várias situações, criar várias situações. Correto? Então eu deixaria Matheus Ponte de sobreaviso. Matheus Ponte. O próprio Oscar Romero. Correto? O próprio Diego Hernandes, o Yarlen, o Fabiano, são jogadores que podem ser utilizados aí numa substituição. E os zagueiros, né? O Alexander Barbosa, você movimenta o Bastos se você for tirar o Halter, e se você for tirar o Bastos, você mantém o Halter e o Alexander Barbosa. Você pode também voltar e entrar com 3 zagueiros, botar o Luiz Segovia pela esquerda, né? Avançar o Hugo, recuar, aí você tem essas possibilidades. E o Arthur Jorge tem essa capacidade de gerir o jogo, ok? De gerir o jogo, de gerenciar o jogo, ok? Ele sabe como mexer as peças e sabe como potencializar cada peça na sua posição. Então, esse é o nosso pré-jogo. É assim que eu faria a minha escalação. John, Damian Soares, Halter, Basto e Hugo. Gregory, Marlon Freitas, Tietê. Luiz Henrique, Tiquinho, Júnior Santos. É isso aí. Ok? Então, vamos lá. Um grande abraço. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Like é a linguagem do YouTube. É assim que você vai fazer o nosso vídeo ser apresentado a mais e mais pessoas. Quer ajudar mais de forma financeira? Vai no link da descrição, acessa a plataforma, as 2 plataformas, são 2 plataformas, ok? Você faz a sua compra, você fica feliz e permite que a plataforma conceda ao canal uma pequena comissão. E nós vamos reinvestir, correto? Então é isso aí, saudações alvinegras.